Vamos lá. O que acontece? Primeiramente, antes de começar a falar sobre a linguagem de programação, a professora Graça está aí presente também, professora de matemática e trabalha no Instituto Federal do Paraná, e também tem interesse em aprender um pouco sobre linguagem de programação. E Graça é referência para a educação, para quem dos meus alunos da UNEB quiser estudar um pouco mais, né, Graça? Bom, então, o que acontece, gente? A linguagem de programação, ela não exige nada para que você aprenda, né? A parte interessante é essa. E a segunda parte interessante é que qualquer aluno, qualquer um de nós, de qualquer nível de ensino, pode desenvolver o programa de computador de uma forma muito mais avançada do que eu que estou orientando vocês inicialmente. O objetivo do nosso encontro realmente é a discussão, não é que fique só focado na minha orientação de como conduzir, certo? Eu espero que ao longo dos nossos encontros vocês também participem e interajam. À medida que vocês forem desenvolvendo os programas, vão encontrar erros, vão encontrar dificuldades, e eu vou ensinar vocês a como localizar alguns erros de forma rápida, sozinhos, e caso vocês não resolvam sozinhos, aí a gente recorre entre o grupo. É bom lembrar que qualquer programa, qualquer exercício de linguagem de programação que seja desenvolvida, ela se eu peço a vocês para desenvolver um método matemático em linguagem Python, a inteligência artificial ela traz para você o método pronto, né? Só que por que que não é interessante fazer isso? Porque você não aprende. A gente aprende a construir a linguagem de programação é a gente digitando o algoritmo mesmo, né? Então, ao digitar o algoritmo, ao encontrar um erro, ao encontrar outro erro, vocês vão, ao longo do processo, aprendendo como funciona a linguagem de programação e, e como desenvolver qualquer linguagem. Eu vou explicar também hoje o porquê da escolha do Python, né? Mas antes eu vou fazer um breve resumo sobre o meu interesse por essa área. Eu fiz licenciatura em matemática. No segundo semestre eu tive uma matéria chamada Introdução ao Algoritmo Estruturado, e eu estudei um pouco de algoritmo, tive algumas aulas práticas, poucas aulas práticas, a gente tinha que na matéria descrever o algoritmo. Então, no final do curso eu tive cálculo numérico, eu não tinha muita habilidade com computador, não gostava de mexer com computador, só que nessa matéria de cálculo numérico que eu tive que trabalhar com linguagem de programação em linguagem C, então foi aí que eu comecei a gostar bastante da programação. E o mais interessante para mim da programação não está na linguagem, na escolha da linguagem, está na compreensão matemática, no raciocínio matemático por trás dessa programação, no raciocínio lógico por trás de uma programação. Essa é a parte mais difícil e mais interessante, né? É quando a gente compreende o que acontece por trás da linguagem de programação que a gente programa em qualquer linguagem, né? É como se a gente estivesse entendendo uma formação de uma frase, né? Sujeito, predicado, e aí você troca para o inglês, troca para o espanhol, mas você compreendeu a construção de uma oração, você entende em qualquer linguagem, fica tranquilo, né? Eu vou explicar para vocês por que que eu programei linguagem C e Fortran, foram as duas linguagens que eu já utilizei. Eu nunca programei linguagem Python, é a primeira vez que eu estou programando. Então, por isso, nós estamos estudando juntos, certo? Então, a experiência que eu tenho é da linguagem de programação em geral, não especificamente sobre a Python. Bom, eu vou iniciar a apresentação. Vocês podem perguntar, podem participar. Eu acredito que nesse primeiro encontro talvez vocês estejam mais contidos, mas eu espero que ao longo dos nossos encontros vocês participem ativamente, certo? E não parta só de mim a discussão, nem a compreensão. A gente pode até fazer trocas, caso algum de vocês eh, desenvolvam a programação de uma forma diferente, um novo problema resolvido, então a gente pode ir compartilhando, certo? Eu achei aqui. Bom,
Para os alunos de matemática que já conhecem como construir apresentações e livros de matemática usando LaTeX, essa apresentação ela foi feita no LaTeX. É também interessante porque a ideia da programação ela também acontece no LaTeX de uma forma parecida, né? Os aplicativos que você tem que instalar no seu programa, eles são você tem que instalar um compilador, você tem que instalar um editor. Então é assim que acontece na linguagem de programação geral também, né? Vamos lá, então. Oh, meu Deus, olha, eu acho que esse PDF não está. Não, eu não abri o PDF correto. Aqui está o PDF correto. Ficou na mesma pasta um PDF de uma disciplina. Bom, então a nossa primeira aula é a programação do zero. Hoje eu vou primeiro introduzir a ideia da linguagem de programação para vocês, contar brevemente a história, né? O porquê dessa escolha, o porquê do nome do projeto. Esse é um braço do meu projeto. O projeto se chama Sophie Germain, Programadores do Futuro, e o objetivo do projeto é que a gente tenha um grupo de estudos que aprenda a programar, né, em linguagem Python e a partir desse grupo, nós vamos montar grupos pequenos de criação de oficinas, né? Então, por exemplo, nós podemos, a aluna de graça pode colaborar com a nossa elaboração de oficina e aplicar, por exemplo, na instituição onde ela estuda e oferecer para meninas a linguagem de programação. E por que que o objetivo é oferecer para meninas, porque o objetivo do nosso projeto é que a gente estude juntos, um grupo misto, certo? Mas que a gente ofereça para a comunidade em geral, para as mulheres e meninas da comunidade em geral, um, uma formação, né, em uma tecnologia através da linguagem de programação, para que a gente motive mulheres a ingressarem nesse meio, a ingressarem nos cursos das ciências exatas e da computação também, que a gente encontra poucas mulheres. Inclusive vocês, quando vocês estudarem, pesquisarem sobre grupos de estudos que qualificam mulheres para as áreas exatas, vocês vão encontrar um termo em inglês chamado STEM, é Mulheres nas STEM, STIAM, se eu não me engano. Eu me esqueci a sigla, mas a pronúncia é STEM, que são as mulheres nas ciências exatas e na matemática, né? Na computação e na matemática. Bom, então o nome do projeto é Sophie Germain, em homenagem a uma matemática. Ela é matemática, física e filósofa. Ela é francesa, né? Ela teve uma trajetória brilhante na matemática dentro da teoria dos números. E na época que Sophie Germain desenvolveu seus estudos, a mulher não podia estudar exatas, matemática, né? Então a família de Sophie Germain só permitia que ela estudasse filosofia, economia, política e exatas não era considerado uma área da ciência para mulheres. Então, por isso, a gente não conhece teoremas com nome de mulheres, né? Eu perguntaria sem medo de errar se algum de vocês conhece algum teorema que utilizou o nome de uma mulher e vocês não vão ter nenhuma referência, né? Então, por isso, um objetivo do nosso projeto é aprender a linguagem de programação e oferecer para mulheres na comunidade externa, à universidade e às nossas instituições, certo? Eu quis colocar a foto dela porque é a minha maior inspiração no projeto. Sophie Germain ela teve que usar um nome masculino para poder entrar nas discussões com os cientistas, os grandes cientistas matemáticos, né? Lagrange, para quem é da matemática já ouviu falar de Lagrange, se não ouviu, vai ouvir ainda, Gauss também. Então ela pôde dialogar com essas pessoas e ela sozinha teve grandes descobertas. Alguém quer Eu falar? falei, eu já ouvi essa história dela, né, no TikTok. E eu gostei muito da história. Você viu a história dela no TikTok, não foi? E
Então, tem alguns grupos, tem vários grupos no Brasil que estão trabalhando com a divulgação de trabalhos de mulheres dentro das exatas, e, e vocês vão encontrar no Instagram, tem um grupo É, chamado, né, Matemática Queer, se eu não me engano, da Federal do Rio de Janeiro, que eles também fazem divulgações de histórias de mulheres, né? E é bem legal você ter citado que viu. Quando a gente começa a estudar e começa a aparecer várias coisas eu- interessantes. aí eu Pode vi falar. agora que eu já tinha visto essa história, eu falei, ó, Então, o nome do projeto é o nome dela, em homenagem a essa grande cientista, né? Que teve pouco reconhecimento e pouca divulgação. Bom, então qual a importância de aprender a linguagem de programação? Primeiro, a importância é a linguagem de programação ela é associada ao algoritmo estruturado, porque o algoritmo estruturado é o que te dá a base, a ideia de como roda a programação. A gente resolve problemas, né? Resolve tarefas complexas em passos rápidos e fáceis. A gente pode desenvolver códigos com desempenho otimizado na matemática aplicada. Isso é muito importante. Se você desenvolve um método onde na máquina ele resolve um problema de forma mais rápida e usa menos tempo de máquina, você tem um grande resultado dentro da matemática aplicada, por exemplo. Quem domina a base da linguagem de programação, aprende a lógica de uma forma mais rápida, né? E a gente aprende a organizar códigos também. A gente, com o tempo, vai aprendendo a criar. No início, você cria programas cheios de códigos, cheios de escritas. Depois de um tempo, você aprende a limpar mais o seu programa e tornar ele mais prático. Então, os objetivos dos estudos em linguagem de programação e algoritmo são esses. Bom, pioneiras e pioneiros na história da computação. Eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês sobre a programação, sobre a computação, se vocês conhecem, se já ouviram falar de alguém que desenvolveu algo na computação, a primeira pessoa que a gente escuta é o Alan Turing, né? O Alan Turing, ele criou a máquina, o computador. Mas a gente não escuta muito sobre Ada Lovelace, só quem se interessa pela área, né? E a Ada Lovelace foi uma matemática inglesa, ela desenvolveu o primeiro algoritmo para um computador. Então, a gente vai desenvolver algoritmos. O primeiro algoritmo da história do mundo veio de uma mulher que foi a Ada Lovelace. Grace, ela foi uma cientista norte-americana e ela criou o primeiro compilador. Vocês vão, para quem nunca teve contato com a linguagem de programação, hoje vocês vão entender o que que é o compilador, certo? E o que que é o algoritmo, né? Como que acontece. E o último exemplo que eu achei importante colocar foi o John Backus, que ele criou o Fortran, que não foi a primeira linguagem de programação, a primeira foi a da Ada, mas o Fortran ele foi a primeira de maior comercialização, né? E o Fortran ele é utilizado até hoje. Bom, é, características, né, das linguagens de programação. Eu vou botar essa barrinha um pouco embaixo. Características da linguagem de programação para que vocês entendam o porquê da escolha do Python, certo? Quando eu estudei programação, como eu falei para vocês, na graduação eu programei em linguagem C. No mestrado eu programei em Fortran. Apesar do meu mestrado ter acontecido 10 anos atrás, mas concluído 10 anos atrás, mas o Fortran ainda é usado até hoje e foi usado também por mim. Na minha graduação, se a gente perguntasse para a galera da computação ou a galera da matemática ou de qualquer área, né, biologia que trabalha com programação também tem, então a gente vai perceber que eles, há 10 anos atrás, se falava sobre a linguagem C. Na verdade, era C++, que era a moderninha da época, né? Que era a que todo mundo usava. Agora, todo mundo fala do Python, né? Mas eu não vou mentir que o Python não é a minha linguagem de programação preferida. Eu vou desenvolver com vocês. Achei muito interessante, estou achando interessante, rápido, prático, mas eu gosto muito de programações mais rebuscadas e eu vou mostrar mais à frente para vocês uma programação interessante para um futuro que eu acredito que, se 10 anos atrás falavam da C, agora estão falando da Python
eu apostaria, eu aposto que daqui a 10 anos vão estar falando da nova linguagem que eu vou apresentar para vocês. A gente não vai estudar ela agora, certo? A gente vai estudar Python, que é a do momento. Bom, a linguagem Python, ela tem um propósito de ter uma sintaxe simples. O que que é a sintaxe simples? O desenvolvimento, a escrita dela é simples, é prática. Então, o Python ele tem esse recurso, certo? Por isso, ele é uma linguagem muito indicada para iniciantes, porque ela é prática, né? O que é que eu quero dizer com ela ser prática? É porque quando a gente trabalha em matemática, por exemplo, problemas matemáticos, né? Quando a gente faz programações de problemas matemáticos, às vezes você começa com a variável na linguagem C, aí eu chamo a variável lá de x, e x vai ser o número que o usuário do meu aplicativo vai digitar, igual a calculadora, né? A calculadora vai lá, você abre e você digita um número para você resolver uma operação. Então, quando você digita uma divisão que ela não dá um resultado exato, por exemplo, se você usar a divisão de 4 dividido por 2 no Python e ele apresenta o 2, aí você faz 4 dividido por 3, aí já não vai dar exato, né? Vai dar 1,33333, se eu não me engano. Então, quando a gente faz divisões que dão dízimas, que dão números que a divisão nunca acaba, é, o Python, ele rapidamente, ele readapta o x que eu coloquei no problema, que eu não coloquei se é inteiro ou não, mas o Python ele já entende que o novo x dele vai ser um número que não é mais inteiro. Ele se adapta ao resultado do problema. Já a linguagem C, não. Na linguagem C, eu tenho que declarar no início do programa que o x se é inteiro ou se não é inteiro, né? Então, quando eu declaro a variável num programa de linguagem C, se eu declaro que ela sempre vai ser inteira e eu desenvolvo um programa que tem divisões, se a divisão não der exata, ele dá erro no programa. Então, por isso ele é um programa mais lá atrás, né? O Python, ele foi provável, com certeza, né? Eu falo sem erro que o Python ele foi criado a partir do C, porque o C geralmente é a base de toda a programação. Mas o Python é alguém que pegou a linguagem C, melhorou ela, né? Criou mecanismos que facilitam a vida do programador. Então, o Python ele readapta. Se o resultado não dá exato, não é um problema, não dá erro no programa. Então a diferença é dessa forma, facilita a vida do programador. Vocês vão entender quando eu mostrar um programa como a gente vai desenvolver hoje. A linguagem C, ela é de baixo nível, é dito de baixo nível porque ela tem poucos recursos, você faz tudo praticamente do zero, né? Você cria tudo. O que que é fazer do zero? Fazer do zero é assim, ó, por exemplo, eu quero que uma calculadora, eu vou criar uma calculadora e ela tem que fazer as operações básicas, ela tem que somar, subtrair, dividir e multiplicar. E aí suponha que a minha calculadora, ela não tem a tecla de multiplicação. Inclusive, se vocês olharem, né, quem tiver com computador, quem tiver a possibilidade, eu não sei se todos estão acompanhando por computador, mas aqui no teclado do computador, quando o computador tem o teclado numérico, né, que é o formato de uma calculadora normal, igual uma calculadora de celular, igual uma calculadora mesmo, né, que tá ficando já para trás, mas a calculadora científica, a calculadora básica, aquela bonitinha que a galera usava antigamente, né, para calcular, ainda tem lojas que utilizam. Essa calculadora, ela tem a tecla X, que é a da multiplicação, mas o nosso computador não tem a tecla X. Então, suponha que o meu programa, a minha linguagem, ela não tenha um símbolo que represente o x, a multiplicação, né? Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ensinar ele a multiplicar. Então, como que a gente ensina a multiplicar? Igual a gente ensinaria uma criança, né? A multiplicação, ela é um conjunto de somas. Se eu faço 3 vezes 5, é a mesma coisa que eu fizesse 5 mais 5 mais 5. Ou então que eu fizesse 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, 5 vezes. Então, se o meu computador não tivesse um código para multiplicar, quando uma pessoa digitar na calculadora que eu criei e ela clicar no botão do X, a minha calculadora ela vai entender
que ela vai ter que fazer várias somas. Então, no código do programa, eu tenho que colocar isso. Então, essa é a diferença na evolução das linguagens. Se a linguagem C não tivesse a multiplicação, o Python traria a multiplicação com algum símbolo do teclado do computador, né? É um exemplo básico, tá? A linguagem C tem multiplicação, assim como o Python também tem. Mas tem outras coisas que a linguagem C ela não traz, que, por exemplo, o MATLAB traz. Bom, então a linguagem C, esse baixo nível é nesse sentido, é pouco recurso, então o programador ele faz praticamente tudo do zero. É como se ele tivesse que ensinar a multiplicar, ensinar o computador. Ó, toda vez que o usuário vir aqui na calculadora e tocar na tecla X, você vai fazer isso, né? Você vai seguir esse comando aqui, né? Se ele digitar 3 e 5, você vai somar o 3 5 vezes, porque o meu computador sabe somar. Existe a tecla de soma no teclado de um computador, né? Mas, já antecipando, a tecla de multiplicação para a linguagem é o asterisco. Então, o asterisco, em todas elas, vai entender como multiplicação, certo? A linguagem C++ foi uma evolução da linguagem C, onde eles fizeram melhorias, né? Então, mantém a performance, é ótimo para jogos, para robótica, para softwares pesados, né? E a linguagem Fortran, ela é antiga, né? Porém, ela continua imbatível em termos de velocidade para simulações numéricas, para clima e física. Por que que eu estou colocando isso? Porque por que que eu estudei no mestrado Fortran? Quando o meu professor me falou assim, ó, oh, você vai programar em Fortran, eu não entendi por que que aquele cara queria uma linguagem tão antiga e quando você conversa com qualquer pessoa da computação, elas vão falar assim: "Ah, meu tataravô programava em Fortran", né? Ninguém usa mais Fortran, usa, não é que ninguém usa mais não, usa. Mas ela é antiga para a galera da geração da tecnologia, para criação de jogos, para criação de aplicativo, de site. Fortran não é mais usado, C também não é mais usado, né? Mas quem é que continua usando? O Fortran, por ele ter uma velocidade muito boa, quando você faz um programa e você faz novas adaptações, e aí você ensina que o usuário pode apertar o asterisco e fazer uma multiplicação, e no Fortran talvez eu tivesse. O Fortran também tem multiplicação, tá, gente? Eu estou usando a multiplicação de exemplo só para dar uma ideia com um conteúdo mais básico de como que acontece na programação. Então, quando você cria um novo recurso para facilitar a vida do programador, você aumenta o tempo que o programa roda, problemas mais complexos, problemas maiores. Então, os matemáticos não vão, ao resolver um sistema de equações de 1000 variáveis, né? Todo mundo aqui já viu sistema de equações na escola, onde usava x e y e tinha que encontrar o valor de x e o valor de y, no fundamental. Talvez alguns não se lembrem muito, mas já viram. Então, quando a gente usava só x e y, mas nos problemas reais, nos dados reais, nos dados de, por exemplo, meteorologia, né, para fazer uma previsão de tempo, problema não é só um X, são mil variáveis, 1000 letras para descobrir. E aí, quando vai rodar no computador, se você rodar no Python, ele vai demorar muito mais do que o Fortran. Então, por isso, geralmente, programadores que trabalham com meteorologia, com física, alguns da física, e pelo que eu conheci na geofísica, todos usam Fortran por conta da velocidade do Fortran. A velocidade é crucial nesses problemas. Então, é por isso que ainda é utilizada Fortran, mas no meio da galera da tecnologia atual, se você conversar com as pessoas da computação, elas vão falar: ah, Fortran é muito antigo, ninguém usa mais Fortran. Elas vão falar dessa forma. Não é a comercial, não é a mais utilizada, de um modo geral, no mundo acadêmico, científico e no mercado também, né? No mercado das tecnologias. O MATLAB é um programa muito interessante para matemáticos, e só que o maior problema do MATLAB, que ninguém gosta de falar sobre o MATLAB, é porque ele é pago. E essa é a parte
péssima e chata, né? Ser pago é muito chato, privar a gente e a gente precisar de grana para poder liberar uma linguagem de programação. Mas o MATLAB ele tem uma facilidade que você, se você, por exemplo, no MATLAB escreve um A maiúsculo entre colchete, o MATLAB entende que isso é uma matriz imediatamente. Já o C e o Fortran, não. Você vai ter que fazer o C e o Fortran criar uma tabela de números. E aí, aquela tabela de números, ele vai entender como uma tabela de números, que para você é a matriz, e ele vai usar da forma que a gente quer nos métodos matemáticos que utilizam matrizes, né? Mas você vai ter que construir a matriz. E o MATLAB, ele traz a matriz prontinha. É só você falar, ó, A maiúsculo entre colchete. Isso aqui vai ser minha matriz. Aí você vai lá e dá a ordem. Você quer uma matriz de 2 linhas e 2 colunas? Toda vez que eu falar de matriz é igual a tabela, né? Então vai ter linhas e colunas. Então as linhas e as colunas você vai ter que ditar para o MATLAB, mas ele já entende que é uma matriz. Em paralelo ao MATLAB, existe um não pago que foi criado pela Linux, que é o GNU Octave. O GNU Octave eu tenho aqui no computador. Eu acho que para alguns métodos matemáticos, para os matemáticos é interessante. Eu tenho alguns alunos aqui do curso que vão fazer agora comigo álgebra linear e a gente vai entender métodos, né, de resolução, assim como vocês já viram, método de resolução de sistemas de equações. E, e esses métodos, eles utilizam muito matriz. Então, às vezes, o Octave ele acelera o trabalho de um matemático quando ele está trabalhando com matrizes, né? E facilita também a criação de gráficos, né? Gráficos de problemas. Essa é a facilidade do MATLAB e do GNU Octave. No mestrado eu tive que usar MATLAB nas matérias, mas aí a gente craqueava o MATLAB, tentava não pagar, e eu fui tentar recentemente pegar no meu pendrive antigo que eu tinha o MATLAB craqueado, deu muito errado, não consegui mais, provavelmente já derrubaram essa ideia, então o tempo todo é a galera criando meios de não pagar pagas, volta e meia, a estratégia que alguém utilizou para craquear um programa vai por água abaixo, né? Aí tem que olhar uma nova estratégia, até fugindo dos meios pagos. Eu sou contra essa coisa de pagar, porque eu acho que limita os estudos, né? O desenvolvimento da ciência. Bom, então, a ideia para a escolha da linguagem de programação. O Python geralmente é indicado quando a pessoa é iniciante, quando ela vai utilizar para inteligência artificial. O cientista de dados também utiliza em bancos, né? Bancos de dados. Eu tenho um colega que ele trabalha hoje como cientista de dados, ele é formado em matemática e ele trabalha como cientista de dados no Santander. Então ele provavelmente usa Python para desenvolver alguns métodos, né? Eu acho que tem também um SVD, se eu não me engano, eu não lembro se é uma linguagem que utilizam também os cientistas de dados. Então é uma forma de criar programas rapidamente, né? A escolha do C é se trabalha com sistema mais carregado, né? Motores de jogos, se precisa de desempenho máximo da máquina, né? Desenvolver um maior desempenho do computador, então você usa a linguagem C, ela é mais rápida que o Python. E o Fortran é mais na pesquisa científica de altíssimo desempenho numérico, ou seja, programas imensos, muito grandes. Tem programas tão grandes que eles levam, às vezes, no nosso computador um dia para rodar. Quando eu fiz os trabalhos do mestrado, eu tinha que botar o programa para rodar à noite, aí eu ia dormir, deixava o computador ligado na tomada, tudo bonitinho, para ele no dia seguinte eu acordava e via o resultado do programa rodado, porque era muito dado numérico. O que eu fazia, eu fiz um programa para aplicar em problemas de geofísica. E aí a geofísica, a tomografia sísmica, ela usa um sistema imenso, então é um desempenho numérico muito alto, né? E na matemática existem duas coisas que pesam na hora de fazer um programa, um método matemático. Uma é o erro do método, que às vezes você faz uma aproximação. Toda calculadora que vocês usarem na vida vai fazer uma aproximação. Por quê? Porque quando você pede a calculadora do seu celular para dividir 1 por 3, se ela não parar nunca, ela vai fazer 0,33333333333 até o infinito. Então alguém precisa chegar na máquina e falar assim, ó, você vai parar nesse ponto. E como é a parada? A parada tem duas formas que a gente aprende. Uma
é o arredondamento que todo mundo vê na escola, que o professor fala assim, ó, aqui é uma dízima periódica, então você vai arredondar. Ela não acaba nunca, então você vai arredondar. É igual o número π. O π, ele é infinito, os algarismos dele são infinitos, mas a gente usa como, o matemático usa 3,14, né? Às vezes a engenharia usa 3,1, porque eles não querem muita precisão. O matemático gosta de precisão, de menor erro, né? De uma aproximação melhor do problema real. Já que eu não posso pegar esse número porque ele vai até o infinito, então eu vou pegar duas casas, 3,14, porque aí vai facilitar, vai chegar mais perto do resultado, né? Se eu não quero muita precisão, eu uso só o 3, que é a parte inteira, né? Para quem não viu, o pi, é bom, eu não sei se no momento nós temos a aluna Laiane, que é de graduação não, da educação básica, e se Laiane não viu muito sobre o Pi, eu não sei, mas você provavelmente assistiu às Aventuras de Pi. E o filme, nas Aventuras de Pi, a primeira coisa que ele faz quando ele fala que o nome dele é Pi, ele escreve no quadro um número que vai até o infinito. Então é aquele número matemático, se você pesquisar na internet que número é o Pi, né? Escreve uma letra grega e Professor, ele... Oi, pode falar. também tem Java, que é é que nem Python, só que diferente. É um pouco igual só. O Um Java, já pouco ouviu falar? parecido, né? É, Já o Java, ele é mais usado para criação de sites. programas e sites. É isso Isso. que eu ia falar. O Java, ele é utilizado para sites e o HTML também é utilizado para sites. Eles já são utilizados há um tempo. E aí todos eles, tanto esse Java que você falou, quanto o HTML, quanto o Python, o MATLAB, o Octave, todos são derivados da linguagem C. É. Né? Alguém pegou a linguagem C e montou uma linguagem mais apropriada, mais adaptada para aquele problema, né? Então, é bem por aí a ideia. Exatamente como você citou aí, é mais usado para sites, certo? Bom, então eu tenho uma linguagem nova para apresentar para vocês antes de iniciar. Na verdade, é a linguagem que eu acredito que futuramente ela vai ser utilizada, principalmente no meio matemático. Eu não sei no meio dos jogos e dos sites. Eu acho que nos jogos e sites não. Mas entre os matemáticos, eu acho que o Julia ele vai crescer na ciência aí, dentro das universidades. Eu acho que a linguagem Julia é a possível, é a futura, é o futuro, tipo o Python do futuro, né? Porque as linguagens estão ficando atrasadas e aí eles vão atualizando, atualizando. E qual foi o foco da Júlia? Por que a linguagem Júlia foi criada? Porque existia essa discussão, né? Existia, tipo assim, as pessoas que queriam C, porque a C é rápida, mas as pessoas que achavam que a Python ela era mais fácil. Então, poxa, não, a Python é mais rápido de escrever. Mas na hora de rodar o programa, a Python demora mais, a C é mais rápida e a Fortran também é mais rápida. Então, a Júlia, ela serviu para casar essas duas linguagens. Ela se aproxima muito da velocidade da C e da Fortran, embora ela tenha a facilidade na escrita que a Python tem, certo? Então, essa é a ideia, né? Então, eu escrevi mais ou menos, ela tem a sintaxe limpa, como o Python e MATLAB. Ela tem esse diferencial de otimizar funções, é mais da matemática mesmo, né? Para quem está em outras áreas já não é tão interessante essa última função, esse diferencial. E o foco principal é a computação científica, inteligência artificial, análise de dados em alta performance. Por que eu falo dessa computação científica, inteligência artificial, análise de dados? Porque os cientistas brasileiros utilizam muito, né, na computação científica. Tem um órgão que se chama LNCC, que fica em Petrópolis, que é o Laboratório Nacional de Computação Científica, onde eles oferecem mestrado, doutorado e tem biólogos lá, tem matemáticos, tem gente da computação. É uma universidade semelhante às universidades, porém ela trabalha só com computação científica. Inclusive, o mais potente computador brasileiro, nas últimas vezes que eu estudei, estava lá. Eu acho que ainda não tem um computador brasileiro mais potente do que o que se localiza nessa instituição, que é o LNCC. Então, mas ele exige muita energia.
Eu acho que vocês já viram notícias, né? Por exemplo, banco de dados exige energia, inteligência artificial exige energia. Enquanto a gente pega ali e só faz uma perguntinha para a inteligência artificial, para que ela recorra a todos os bancos de dados que ela possui, ela gasta bastante energia porque precisa manter esses dados ativos, né? Para serem acessados a qualquer momento. Então, esse é o gasto da energia elétrica que a gente tem no mundo para manter os dados que são utilizados pela inteligência artificial. Bom, então a Julia ela resolve simulações gigantescas em minutos e o Python demoraria horas. Então esse é o diferencial da Julia. Ela é uma linguagem que vem sendo a que mais cresce em publicações de computação científica de ponta. E ela cria muitas simulações matemáticas do zero com velocidade muito rápida. Então, para os matemáticos e talvez para as pessoas que queiram seguir a carreira acadêmica voltada para métodos, né, métodos de matemática computacional, métodos computacionais. O Julia é uma boa escolha, certo? Agora, a galera que quer ir para os jogos, eu não sei dizer ainda se o Julia vai chegar nesse lugar, certo? Ainda é uma linguagem nova para isso. Bom, então agora a gente vai iniciar. Vocês vão fazer todas as instalações do programa de vocês para que vocês consigam rodar programas em Python, certo? Eu vou estar orientando ao mesmo tempo. Eu vou pedir a vocês que acessem esse link e o que que eu vou fazer? Eu vou copiar esse link e vou jogar aqui na nossa conversa da chamada, certo? Se algum de vocês estiver pelo celular, aí eu acho que tem que recorrer a algum aplicativo. Eu pesquisei um pouquinho, tem um aplicativo que roda Python. Eu não sei se alguém já ouviu, algum de vocês já ouviram falar, Laiane já ouviu falar, se tem Eu ainda eu não. acho, Não. Sim, que tem um não, aplicativo aqui, só que não sei se ele roda. é, então, aí você pode fazer o teste depois, eu não sei se durante a chamada você consegue, porque o celular, ele tem uma velocidade e a potência de máquina é mais reduzida, né, do que o computador. Então, depois você pode fazer um teste e, a princípio, você pode ir acompanhando com a gente, tá bom? E quando você conseguir, às vezes dá até para você usar de vez em quando o computador da escola, que às vezes fica livre, no horário oposto, fazer alguns trabalhos, fazer alguns testes que você quiser, certo? Eu acho que o pessoal libera quando não estiver sendo utilizado por ninguém na escola. Bom, eu vou pegar aqui, vou copiar o link, mas se eu não copiar o link, se vocês digitarem aí no Google, Python download, Python. Bom, aí esse primeiro link que aparece já é o link de download. Então vocês vão clicar nesse link, né? Ao clicar nesse link, ele vai dar o download da versão para o Windows, é a primeira versão. A Linux ele dá a opção aqui, é só você escolher qual é ó, Android, tá vendo? Android aqui, ó. Aqui é iPhone, iOS. Então eu acho que o Android eles também permitem. Eu vou até clicar por curiosidade. Aqui, ó, a versão de Android, Laiane. Dá para você usar. Tem os downloads aqui, tem várias versões. Possivelmente a minha versão não vai ser a versão da mais recente, porque olha para vocês verem, a última versão foi colocada, cada mês eles colocam uma versão, ó, um mês, 2 meses eles colocam uma nova versão. Eu estou com uma versão que eu instalei no início do ano, acho, eu não lembro se foi em fevereiro, março, mas a minha versão tá mais atrás um pouquinho. Mas isso muda pouca coisa, tá, gente? Não é uma mudança drástica ao ponto de o algoritmo que vocês escreverem ser diferente do algoritmo que eu estou escrevendo. Então, para quem está no computador, clica nesse download. É, Vocês já clicaram no download para baixar o Python? Sim, sim. Sim. Então, aqui está a página que mostra o que vai acontecer, né? Depois que ele baixar, vocês vão clicar no ícone que foi baixado no computador para poder instalar o programa. E aí ele vai fazer a instalação do Python. Aqui eu peguei um exemplo de uma instalação, mas não vai ser a versão que vocês estão pegando agora, tá? Vai ter outro número aí, mas não tem problema não. Ao instalar,
é interessante que vocês marquem essa opção, né? Adicionar Python to Party, tá vendo? Porque ela vai ajudar em algumas funções na hora da execução, então é melhor selecionar essa opção, certo? Bom, eu instalei essa primeira, né? Essa primeira instalação. Essa instalação customizada eu não instalei, eu utilizei a primeira mesmo e selecionei esses dois tópicozinhos, certo? Após selecionados, instalação, possivelmente o computador de vocês vai estar fazendo a primeira instalação do programa. Eu espero um tempo para ir para o próximo passo. Alguém está tentando instalar? Como que está acontecendo? Se estiver dando erro, me fala. Pode acontecer várias coisas durante a instalação de vocês. Essa instalação do Python ela não é tão pesada para o que um computador que não tem uma velocidade tão boa tenha dificuldade de rodar. Não vai ter, eu acredito que não vai ter esse problema, porque o Python não é tão pesado assim, né? Isso aí que a gente está instalando, ela é um compilador. Isso é o compilador. O que é o compilador? Para cada linguagem de programação você vai ter um compilador. Inclusive até para a, o LaTeX, quem é da matemática, que faz livros de matemática, apresentações, TCC, a galera escreve usando LaTeX. O LaTeX tem um compilador também. Então, para Pronto. tudo. Oi, pode falar? O meu celular eu tô apertando para download e tá falando, não é possível abrir esse arquivo. Não, aqui? Não, no meu celular. Mas você clicou naquele lugar que eu mostrei? Foi Android. Deixa eu testar aqui. Vou fazer o teste aqui no computador, no meu celular. Python. Pior que o meu não é Android. Download. Aparece um pouquinho diferente, né? A leitura da página. Mas no caso da senhora é iOS e essa aperta o iOS. O meu é É, Android. e apareceu pra tu esse negócio do Android? Eu não tô achando. O da senhora é qual? É iOS, mas não apareceu a opção de nenhum deles. Apareceu já o lugar do download Me sem falar. apareceu, o meu apareceu versão estáveis. Aí apertei baixar pacote incorporável do Android. Hum, Aí quando fui instalar, apareceu, não é possível abrir esse arquivo. oxente. Não sei se é meu celular. Será que é? Não, eu ainda não consegui achar a versão. Documentações tutoriais. É porque apareceu para mim a página diferente do que aparece aqui, ó, que dá essa opção, de escolher. Isso aqui não apareceu para mim no celular, não. Os demais conseguiram instalar já? Eu consegui aqui. Aqui eu Tá, acho que instalou normal. tá baixando aqui, professor.
Eu Beleza. não consegui instalar ainda com o notebook, não permitiu ainda aqui, por causa que o sistema dele tá como administrador, mas eu tô conseguindo resolver aqui. Ah, beleza. Saúde. Ah, agora apareceu. iOS. Última versão. Talvez é a memória, Laiane. Macro Windows. Não consegui também. Opa. E aí, já foi? Para os que conseguiram? Eu acho que pode ser memória. De celular pode ser memória. Posso ir para o próximo passo? Vou passar para o próximo passo. Hum. Certo. Ó, deu certo? Instalou? Aqui Aqui é um comigo sim. teste. É porque eu já tinha ele instalado, né? Aí eu Hum. só atualizei o arquivo. Ah, tá. Aqui é só um teste, né, para verificar se tá ok no computador. Vocês vão clicar nessa barrinha de pesquisa e vão digitar CMD ou pela janela do Windows, né? A janelinha, a tecla de janela com o R. Aí você abre essa páginazinha. Nessa página vocês digitam CMD e, e vai abrir um terminal em tela preta. Eu vou mostrar aqui como é que é. Já botei o resultado aqui. Pera aí. Vou digitar aqui também, ó, CMD. Quando a gente digita CMD é o prompt comando. Prompt de comando. Isso aqui é uma tela de execução que todo computador tem. Windows, Linux. O Linux, ele é inclusive um sistema operacional
que ele tem menos teclas, por isso que ele é mais rápido e não trava. Quanto menos uma máquina trava, mais ela exige do programador, entendeu? Do usuário. É tipo isso. Por exemplo, no Linux, às vezes você vai abrir algumas coisas, você não acha aqui a, a pastinha do computador para eu clicar e abrir a pasta que eu quero. Às vezes eu vou ter que vir nessa janela aqui e digitar o caminho para que o computador abra. Por exemplo, na minha tela está escrito C, usuário Monique. É porque o computador ele pode ter mais de um usuário, né? Por isso que um dos alunos aí falou que tá pedindo como administrador. É porque ele às vezes seleciona um usuário como administrador e outro usuário como alguém que utiliza a máquina, mas que não administra. Mas instalação é só com o administrador do computador, né? E às vezes é da gente mesmo, a gente mesmo que tem ali as duas opções de entrada, aí a opção de administrador e a de usuário comum. Então aqui é o nome do meu usuário. Eu nem lembro como que ele apareceu dessa forma, para falar a verdade para vocês, mas isso também não faz muita diferença não. E aí o que que vocês vão fazer? Aqui está aberta a versão do meu Windows, está aberto a pasta, né? C é o HD, o usuário e quem é o usuário, aí tá meu nome. Em seguida, seguindo aqui, ó, a gente vai digitar Python-version, que é para a gente ver a versão do Python. E aí, quando eu digito aqui, ó, é, Python version. Então ele apresentou erro, parabéns, isso aí. Então ele apresentaria qual era a versão. É porque eu não estava no caminho correto. Eu tenho que achar onde é que está o caminho do meu programa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oxe, ontem eu fiz isso desse jeito, deu certo. Mas enfim, vamos lá. Eu vou só facilitar meu. Aqui é a própria execução. O que que tá acontecendo, cara? Não podemos abrir essa versão. Não está nesse diretório. Ah, deixa eu ver onde está o arquivo. Rodando ele tá, porque ontem eu fiz testes. Mas vou digitar aqui no. Toda vez que a gente quer abrir nessa janela de execução, toda vez que a gente quer abrir uma pasta, você tem que escrever CD. CD indica que ele está abrindo essa pasta. Eu quero que ele abra essa pasta. Então eu vou arrastar aqui porque é mais rápido, mas tem gente que já digita todo esse código, né? Aí eu quero que ele abra, aí agora ele está dentro da pasta documentos. Vamos ver se na pasta documentos, se não for na documentos, vai estar na de arquivos de programa. Não tá. Então vai estar no arquivo de programa. Este computador, arquivo de programas. Vou mudar aqui para o lado. Não. Primeiro eu tenho que colocar C. Abrir. Esse CD significa abrir. Também não tá. Ontem eu fiz uma atualização desse computador, agora eu não. Foi depois que eu já tinha mexido no Python. Mas eu não acho que é essa atualização que está causando isso, não. Também não tá. Estranho. Bom, no dia que eu montei o slide, eu fiz o teste e deu certo. A gente só digitava o caminho e pelo caminho você executava Python, versão do Python, e aí ele apresentava ele apresenta qual é a versão que tá. Vocês conseguiram no de vocês?
No meu tá dando algum problema. Eu vou reiniciar essa janela porque Cons- ele encheu. Pode falar. Consegui aqui, professor. Sem ter que digitar CD, sem ter que abrir pasta nenhuma, né? Isso. Então eu tô Foi, achando. eu acredito que Hã? foi o espaço que deu aqui entre essa seta. Ah, que não pode ter o espaço, né? Aí, já deu outra coisa. Não é reconhecido. Esse código não é o código utilizado. Você colocou o espaço ou você não colocou o espaço? Eu não coloquei o espaço entre o meu nome de usuário, aí coloquei Python, aí coloquei espaço e versão. Hum, não tá indo. O meu não tá indo, não. Função arquivo script do programa operável. Talvez foi depois de uma atualização. Eu fiz uma atualização ontem à noite. Eu não sei se ela mexeu com algo do computador, mas é, mas eu vou tentar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Geralmente é onde ele foi instalado. Ele está no computador. Deixa eu conferir aqui. Vai que saiu, né? Não sei. Desinstalar programas. Adicionar e remover programas. Enfim, se o de vocês funcionou, tá tudo certo. No meu eu consegui rodar o programa Python ontem. É porque hoje não sei o que aconteceu. Coisas de computador é assim mesmo. Aí, ó, tá instalado. A versão tá de abril. Ó, só teve alguma atualização ontem, mas a versão mesmo, ela tá uma versão que eu instalei em abril. Hum, Era para aparecer como aplicativo, mas tudo bem, aparecendo no de vocês é o que basta. Bom, então após essa instalação, o próximo passo, isso aí é um compilador. É como se fosse o aplicativo que vai fazer o computador ler a linguagem em Python, né? É como se fosse um intérprete de uma linguagem para o computador. Ou aqui, rodando por isso aqui, tudo que está escrito você vai entender como linguagem Python e aí você vai executar como Python. Essa é a ideia desse compilador. Após instalar o compilador, vocês vão instalar um editor de texto. Como é o editor? Existem, existem duas formas de. Tá tudo dando errado, olha. Existem duas formas de. Pera aí, gente. Existem duas formas de você utilizar um arquivo para digitar o algoritmo, né? É porque esse compilador aí é apenas para o computador fazer a leitura na linguagem Python. Agora, na hora de executar o programa, vocês vão ter que ter um editor de texto ou então um IDE. O que que é o IDE? O IDE é uma espécie de programa que você tanto digita o texto quanto também tanto digita o texto quanto executa o programa, a depender, né? O editor de texto, ele não executa. Agora, o, o editor de texto não executa, porém, o, o IDE, ele tanto executa quanto
enquanto roda o programa. Digita e roda o programa. Eu vou mostrar porque aconteceu algum erro nos meus slides. Eu não sei o que foi, não. Estava tudo perfeito, bonitinho. Ó, tinha 24 páginas. E tá aparecendo como 15. Isso aqui é um outro executor, ó. Tá vendo? Um executor de programas. Porém, ele é um executor que ele ele gera os aplicativos, é porque para matemática é melhor que a gente utilize esse executor para fazer fórmulas, para fazer slides, então eu já me acostumei a fazer os slides nele e, e digitar algumas coisas nele. Aqui está dizendo que tem algum erro nessa parte, na página, na linha 17, hum, pacote de gráficos. Espera aí. Eu só preciso localizar o erro para dar continuidade aos slides. Deu algum problema. Faz parte, isso é parte da tecnologia. Esse aqui não é o slide completo está aqui. E o slide completo está com um pequeno problema. Espera aí. Não, esse não é. Esse aqui é o slide de execução. Hum, só um instante, gente. Só um pouquinho que eu vou fazer tudo de novo aqui. Não é esse. Isso aqui, para quem não conhece, se chama o editor que a gente usa para fazer LaTeX. LaTeX é tipo linguagem de programação também, só que aí você gera para fazer os livros de matemática, para fazer para fazer várias para fazer as provas da universidade, eu uso ele também. No file. Hum, meu problema no slide. Ah, vou escolher aqui. A linguagem toda tá aqui nesse, ó. Tá. Eu vou ter que abrir uma nova pasta. Tem algum problema ali. Deixa como nova pasta mesmo. É, um novo arquivo. Esse arquivo vai ser salvo nessa nova pasta.
ele vai dar erro de imagem, e aí eu tenho que pegar as imagens da outra pasta e colocar nela. Depois eu descubro o que que aconteceu. Eu vou tentar corrigir de uma forma rápida para dar continuidade. Também já passou mais ou menos uma hora de. Às vezes fica cansativo, né, para vocês. Mas eu queria pelo menos mostrar um primeiro programa, uma primeira execução. Oi. Tem alguma coisa naquela pasta que tá dando erro, mas depois eu descubro. Ah, não. Não foi, não foi, não foi. Está com o nome trocado. Bom, ignorem essa primeira capa aí. Essa primeira capa, só a capa que tá errada. Só a capa que deu erro mesmo. O resto tá certo. Tá como aula de desenho geométrico. Vou abrir aqui. Só a capa que tá como aula de desenho geométrico, mas eu tinha alterado, só que foi para outro arquivo, deu erro. Enfim, a gente continua daqui, ó. Bom, após essa verificação da linguagem, aí vocês vão escolher um editor de texto ou então um IDE. O que que é o IDE? O IDE é no perfil de um editor. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui tem 5 recomendações, certo? Vocês vão precisar de um desses aplicativos. Não é só o compilador do Python. O compilador do Python é apenas para o computador entender que algumas escritas suas vão ter que ser lidas na linguagem Python. É como se fosse um tradutor para o inglês, né? A gente digita em português, ele traduz para o computador e o computador tem que entender que a linguagem vai ser Python. Então vocês vão instalar um desses. Quais que eu recomendo, né? Existem aqui é, editores de texto e existem IDE. O IDE eu vou mostrar o que que é. O editor de texto é igual isso aqui, ó. Bloco de notas. O bloco de notas é um editor de texto, né? O bloco de notas é um... Nova guia. O bloco de notas, ele é um tipo de editor. Você digita o que você quiser aqui. Se você quiser digitar a linguagem do programa do computador seu aqui, pode. E aí, quando você colocar o computador para ler, você vai indicar para o computador, ó, esse arquivo aqui é para ser lido em Python. Então, eu vou salvar o arquivo do bloco de notas com o finalzinho .py, porque aí o computador entende que é em linguagem Python. E como ele já tem o compilador de Python instalado, que vocês acabaram de instalar, então ele vai rodar na linguagem. Só que se a gente usar esse bloco de notas que vem no computador, ele é muito básico, muito simples. Existem editores melhores que trocam a cor da palavra, que facilita para o programador, né? Isso aqui é mais fácil quando você vai digitar um texto comum. Eu uso o bloco de notas para salvar coisas importantes, para escrever textos que eu gosto de escrever às vezes, enfim. Então, o que que é todo esse Sublime Text é um editor de texto, tá vendo? Editor de texto. Visual Studio Code é um editor de texto mais robusto. PyCharm é um IDE. Spider é um IDE e Tony é um IDE. O que que é o IDE? Eu fiz o PyCharm, eu instalei no meu computador o PyCharm e eu vou mostrar para vocês o PyCharm e vou mostrar o Sublime, certo? Sublime Text. Eu não gosto de usar o PyCharm. O que que é o PyCharm? É assim, ó, vou explicar. No PyCharm, você já tem uma... Aqui, ó, isso aqui, eu fiz um primeiro programinha em Python. O PyCharm ele foi criado pela Python, né? Por quem criou a linguagem Python. Então, para você executar o programa, basta você clicar nesse botão aqui. Esse botão ele te dá a execução do programa e aqui embaixo ele dá o resultado do programa, o resultado da execução. Alguém falou algo importante aqui? Não consegui entrar. Espera aí, só um instante. Bom, então aqui é o PyCharm, tá vendo? O PyCharm ele tem 4 janelas abertas. Ele tem a janela das pastas, de onde salva os projetos, né? Esse projeto eu fiz ontem, só para apresentar para vocês esse IDE. Por que é chamado de IDE? Em inglês,
né, o termo. Eu esqueci as palavras que significam. Se vocês pesquisarem, vocês encontram. Mas significa que ele é um editor de texto e também é um desenvolvedor da linguagem. E ele é próprio para a linguagem Python. E aí eu não preciso usar a tela de comando. Eu vou aqui, clico, ele roda. E aqui embaixo na janelinha, ele já diz o que eu quero que ele faça, né? Então, o que eu escrevi aqui nesse primeiro? Eu escrevi para o meu programa printar a frase Olá Mundo. E printar, esse é o meu primeiro programa em Python. Toda vez que você vai colocar para que um aplicativo ele desenvolva, ele escreva uma frase que pede para o usuário, você vai usar essa entrada print. Esse print, tudo que vem entre os parênteses, vai ser exibido na tela para a pessoa que está usando o aplicativo. É como se fosse a calculadora que está esperando lá o usuário digitar o número, né? E aí, ou talvez já pensou se a calculadora falasse assim, digite um número, digite 2 números para que eu realize a multiplicação. Então, é ali que o programador coloca a mensagem que o programa vai apresentar, a primeira mensagem que o programa apresenta é através do print, certo? Então, o programa rodou regularmente, eu executei com esse botãozinho aqui, só com esse botão, ó, executar, já executou o programa, né? Eu criei um projeto, é, na parte de criação. Se vocês tiverem dúvidas sobre a criação, eu posso ajudar também. Eu não gosto muito de mexer nele, eu, falar a verdade, eu gosto de usar o prompt comando, sabe? Eu gosto de usar a tela de comando mesmo do computador. Então, eu executei os programas aqui nessa tela. Mas se o aluno preferir, ele pode usar o PyCharm, certo? O PyCharm é o que executa dentro dele, faz tudo dentro dele. Agora, quem usa o Sublime Text, eu gosto mais de Sublime Text, esse aqui. Eu achei o Visual Studio muito pesado, né? A gente não precisa de um editor robusto. O PyCharm é um pouquinho pesado, mas não tanto. Spider, só olhei na internet como era, e o Tony também só olhei na internet, não curti muito o visual dele. Então, eu gostei do Sublime, que eu achei ele mais limpo. Vou mostrar como é que é o Sublime. O Sublime é o seguinte, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver se tá na aula. Tá não, tá na área de trabalho, programas, capítulo 1. Pronto, aqui é o primeiro programa, né, que eu fiz, esse Olá Mundo. E ele tá no Sublime. Por isso que o ícone tem um S, né? Eu instalei o editor de texto Sublime Text. Ó, Sublime Text, tá vendo? Ele é um editor de texto. Aqui ele. Por que, professor, que você prefere do que o bloco de notas? Tá parecendo com o bloco de notas, mas é porque o Sublime Text faz isso, ó. Ele muda a cor da palavra e isso me ajuda a visualizar os códigos, né? Então, o primeiro programa, eu sugiro que vocês agora usem o Sublime. Depois vocês testam o PyCharm e se gostarem, podem usar o PyCharm. Eu gosto mais do Sublime. O que eu faço para fazer rodar esse programa? Aqui está o código que eu criei. Tudo a gente vai criar nessa tela, né? Eu fiz vários códigos aqui, ó. Eu fiz um código inicial, que é o Olá Mundo. Todo mundo que aprende programação faz esse primeiro Olá Mundo. Então eu vou pedir a vocês que pesquisem aí no Google a instalação do Sublime Text. Sublime Text. Tá aqui, ele é gratuito, ele é um download gratuito. Faz o download dele, ele é leve. Olha como são as telas dele, tá vendo? As coresinhas separadas. Eu gosto disso porque eu acho que fica mais. O visual é melhor para gente que está programando. Então, baixem o Sublime Text, é mais rápido do que baixar o Python. Quando baixar o Sublime Text, abra aqui, ó, Sublime Text. Abra no seu computador e digita esse programa que eu digitei aqui, ó. Isso vai ser o primeiro programa de computador que vocês vão fazer. Olha o tanto de tela. Aqui, print. Aí dentro tem que ter o parêntese para funcionar. E dentro desse parêntese, vai, entre aspas, vai ser o que vai aparecer para o usuário, né?
Eu vou mostrar esse exemplo da soma aqui, por exemplo. Ó. Eu vou rodar aqui no computador os dois programas e depois eu posso mandar para vocês verem também. O que que acontece? Aqui eu coloquei o significado, ó. Ambiente de Desenvolvimento Integrado, IDE. É porque ele integra a linguagem com o editor de texto, tudo ao mesmo tempo. É igual o LaTeX, né? No LaTeX, o LaTeX é um compilador que você baixa. Agora, isso aqui que eu abro para fazer os slides, é Text Studio. O Text Studio é uma escolha minha. O meu aluno ele pode procurar um outro lá, sei lá, eu não lembro mais o nome dos outros editores de LaTeX, e falar assim: ah, professor, eu prefiro o ambiente, outro ambiente, eu não gosto do Text Studio. Aí você vai para outro ambiente, né? Então, por que que eu gosto do Text Studio? Porque eu compilo aqui, ó, o meu código e ele já me mostra o PDF pronto. Eu não sei porque, eu acho que eu não sei se eu abri o arquivo errado. Uma hora dá erro, outra hora não dá. Isso já aconteceu outras vezes comigo. É coisa de arquivos na pasta. Mas enfim, depois eu vejo essa parte, tá? Então, primeiramente, o que que a gente faz? Olha o que que eu fiz para poder rodar o meu programa Olá Mundo. Eu abri a tela preta do prompt comando, certo? Vem aqui, ó, CMD, abre o prompt comando. Só que para que ele rode o programa que você escreveu no Sublime, você vai salvar todos os seus programas em uma única pasta. Eu salvei na minha área de trabalho, mas a escolha é de vocês, tá? Salvei na minha área de trabalho. Na minha área de trabalho tem uma pasta chamada Programas. Dentro de programas tem o capítulo 1 desse encontro, dessas discussões, e no capítulo 1 ele tem alguns programas que eu planejei fazer com vocês. Não vai dar tempo de fazer todos, tá? Mas eu quero que vocês, como tarefa, tentem fazer o Olá Mundo. Eu vou mostrar como é que ele roda aqui, tá? Eu escrevi no Sublime Text print. A palavra print significa o que vai aparecer. Entre parênteses, sempre tem que estar entre parênteses o que você quer que apareça na tela. E entre chaves, entre aspas, aspas duplas. Olá, mundo. O próximo print, entre parênteses, eu escrevi: esse é meu primeiro programa em Python. Então, quando rodar esse programa, vai ter que aparecer na tela: Olá, mundo. Em seguida, esse é o meu primeiro programa em Python. Então, vamos lá. Eu vou rodar aqui, né? Para vocês verem na hora. Eu coloquei no slide, eu posso também disponibilizar o slide para vocês. Quando a gente vai rodar um arquivo do editor de texto, a gente tem que abrir o comando aqui e fazer com que esse comando, essa tela preta de comando, ela tem que abrir a pasta onde está o meu editor de texto. Onde é que está o meu editor de texto? Eu falei para vocês que está na minha área de trabalho, está dentro da pasta Programas e está dentro da pasta Capítulo 1. Agora, gente, tudo tem que estar escrito exatamente igual. Depois de um tempo, você vai se acostumando tanto que você já digita tudo. Mas no início, ó, eu vou digitar e depois eu vou mostrar para vocês o que eu fazia antes de digitar tudo. Ó, eu já sei que C é a abertura do meu computador. Eu já sei que eu tenho que abrir o meu usuário. O meu usuário está com U maiúsculo, então se eu botar U minúsculo dá errado, não abre. Monique, sem o E. E aí depois vem desktop, desktop, que é a minha área de trabalho. A área de trabalho de qualquer computador é chamada de desktop. Então, se vocês salvarem uma pasta com programas na área de trabalho de vocês, vocês vão ter que escrever desktop, tá? Tô mostrando escrevendo, mas eu vou mostrar uma técnica rápida. Programas, eu tô dando destino para que o meu computador entre, né? Capítulo 1. Vou até olhar se capítulo 1 tá com espaço ou não. Não tá, não tem acento, tá vendo? Tá tudo igual eu escrevi lá no prompt. Aqui no prompt, ó. Eu vou fechar esse outro prompt, que foram os testes. Ok, aí eu vou dar um Enter, pronto. Ele abriu a pasta que eu quero, agora ele já está dentro de capítulo 1. Aí dentro de capítulo 1, eu quero que ele rode esse primeiro aqui, que se chama Olá. Isso aqui é uma underline mundo.py. PY significa que é Python.
Às vezes, quando você salva o Sublime Text numa pasta, digitou aqui, ó, digitou no Sublime Text, e aí vai lá, salva, salvar, e aí você escolhe uma pasta. Às vezes o Windows, ele salva automaticamente como arquivo de texto e não como arquivo de Python. Então, o que é que vocês vão fazer se isso acontecer? Vocês vão clicar aqui em visualizar e vai pedir para que o computador visualize a extensão de nome de arquivo. Tem que selecionar isso aqui, ó, porque aí ela mostra qual é a extensão, né? Se eu salvar, vou fazer um outro aqui, deixa eu ver se eu consigo. Vou fazer um novo. Vou escrever qualquer coisa aqui, teste, teste. E vou salvar nessa pasta. Vou salvar como, vou escolher a pasta, essa pasta aqui eu vou escolher e eu vou deixar salvo como qualquer programa. Bora ver o que que aparece aqui. Pronto, aqui ele não salvou em nada, né? Ele não salvou em nenhum tipo de extensão. Agora, se eu pegar ele e modificar, né, e eu colocar .py, ele entende que é Python. Se eu colocar .txt, ele entende que é arquivo de texto. Tá vendo que mudou o ícone? Então, se eu pedir o prompt para abrir esse arquivo teste aqui, ele não vai rodar como Python, porque ele está salvo como um arquivo de texto e ele tem que estar salvo como Python. Então, a extensão do arquivo tem que ser .py para rodar a linguagem Python, porque é como se fosse você indicar para o computador, ó, aqui, esse arquivo você vai rodar com Python, tá? Então, é como se você fizesse isso. Então, aqui o que acontece? Eu vou fechar o PyCharm, que eu não curto muito ele. Eu gosto de usar essa tela aqui. Abrir a pasta. Aí eu quero agora que o meu computador, em Python, ele vai abrir olá mundo.py. Deixa eu lembrar se eu preciso escrever em Python ou não, se eu escrevi em Python ou não. Escrevi Python olamundo.py, pronto. Então, olhem, aí rodou o programa, Olá Mundo. Esse é meu primeiro programa em Python. Vou rodar o segundo que eu fiz aqui de soma. Olha como é que eu fiz o programa de soma para finalizar a aula. 1h30 de aula. O programa de soma, eu fiz assim. Eu fiz um x, que é uma variável, eu chamei de x, e esse código input, INPUT, ele indica que a pessoa o usuário do meu programa, ele vai mandar alguma informação para mim, e eu vou pegar essa informação e vou usar no programa. O input é isso. O print é o que exibe o resultado. Aí eu coloquei assim, x, input. Digite o valor x, né? Y, input, digite o valor y. Aí eu defini que essas duas variáveis x e y são inteiras, por isso que eu coloquei int e o x dentro do parêntese, int e o y só pode ser inteiro nesse programa. E eu quero que o programa faça igual a calculadora, ele realize uma soma, né? E aí ele vai ter que exibir para o usuário assim: a soma dos valores é tal. Certo? Vou rodar rapidinho, só para vocês terem ideia do que acontece. Mas na próxima aula eu volto nisso, no próximo encontro. Vamos lá, eu vou pedir ele para rodar esse soma, né? Eu quero que ele rode em Python, soma py. Olha aí, tá vendo? Ele já falou, digite um valor de x. Aí eu vou escolher qualquer um. Vou botar aqui 79. 79. Do Enter, ele fala, digite o valor de y. Igualzinho tá lá no programa, ó. Aí eu vou colocar aqui 82. Aí eu dou Enter. A soma dos valores é 161. Pronto, ele realizou uma soma. Então, assim funcionam as operações em matemática. É dessa forma que as pessoas criam as calculadoras. Só que as calculadoras não pedem para você digitar, né? A gente já sabe que a gente abre a tela e lá você vai ter que colocar um número. Então, é assim que funcionam e é assim que a gente vai fazer no próximo encontro. A primeira tarefa que eu vou deixar para vocês é vocês tentarem rodar esse Olá Mundo, certo? Se for encontrando erros, eu sugiro duas coisas. Deu um erro, igual o meu estava dando erro quando eu digitava Python, vai lá no Google. A própria inteligência artificial te ajuda. Se você digitar no Google, erro no programa, na linguagem Python, erro no prompt comando,
e aí você copia e cola o erro. Ele te dá sugestões de como corrigir. Se ainda assim vocês não entenderem como vocês estão iniciando agora, então aí vocês podem mandar mensagem, falam o que deu erro, qual foi o erro que deu. Vamos discutir no grupo. A questão do celular, vamos ver o que, que pode ser feito para instalar no celular o programinha para você poder rodar. Mas tentem fazer esse primeiro Olá Mundo, que é o print apenas do Olá Mundo. Para as próximas aulas, eu organizei a. Aqui está mostrando como é que acontece, né? E eu mostrei também no PyCharm como que acontece. E aqui eu expliquei para vocês no slide o que que o print faz, que foi o que eu acabei de falar. Ele é um comando de saída. Ele exibe algo, né? E o print no Python é muito mais rápido. Se fosse no C, você teria que colocar um /n, porque o C, tudo que você manda ele printar na tela, ele printa numa linha só. Então você tem que ficar mandando ele descer a linha, mandando ele descer a linha. Então, já o Python não precisa. Você colocou na próxima linha, o Python já entende que é a próxima linha da tela do prompt que vai aparecer no programa, né? Aqui também no slide eu coloquei a explicação a como que acontece, né? Como que a gente pode fazer alguns exemplinhos. O que que é o input, como que acontece o input, vocês podem fazer testes, vocês podem testar esse programa que eu fiz aqui da soma também, certo? E os últimos são exercícios, mas vamos deixar para depois, tá? Porque não deu tempo de fazer, rodar muita coisa. Nas próximas aulas é bom que vocês também mostrem se tiver algum erro, se não tiver, tenta fazer o primeiro, que é o Olá Mundo, certo? Eu vou mandar os slides para vocês e eu aviso a vocês qual vai ser o dia fixo que nós nos reuniremos à tarde, certo? Obrigada pela presença de vocês. Até o próximo encontro. Alessandro não conseguiu mexer. Tem que tentar no notebook, certo? Alguém mais não conseguiu rodar, não conseguiu fazer teste nenhum, conseguiu instalar o editor de texto, Sublime Text. São as duas coisas que tem que instalar: o compilador do Python e o Sublime Text. E aí a gente usa nessa janelinha. Se quiser testar o PyCharm também dá, mas eu vou usar o Sublime, certo? Mas é uma escolha de vocês também, não tem problema. Eu ia perguntar isso agora, porque eu tenho um Ah, costume maior de usar o PyCharm do que o Sublime. Tanto que eu nem ah, conhecia o Sublime, eu baixei aqui para poder brincar um pouquinho nele, mas sim. aí eu já usava o PyCharm. De fato, Então, ele consome bem mais, ele é um pouquinho mais pesado para poder utilizar. é, eu até não ligo com o peso dele, não. Sabe o que eu não gosto mesmo? É porque eu acho a tela que exibe muito pequena. Eu sei que você pode mexer ali, mas eu prefiro ver as duas telas, a tela do meu programa e a tela do comando ali imensa, rodando só aquilo ali. Para mim tem muita informação no PyCharm, mas isso é uma questão muito de hábito também, igual você falou. O LaTeX também tem muita informação, mas eu já me acostumei, entendeu? Já o rodar o Python, eu não me acostumei ainda com o PyCharm, eu gosto de usar a janela de comando do computador. Mas é livre, escolhas livres, certo? Tranquilo, então. Vou mandar os slides e vou deixar salvo o link da aula, tá bom? Certinho, professor. Até o próximo encontro. Até. Tchau, tchau. Tchau.